Então, boa tarde. Hoje vamos fazer uma entrevista com a professora doutora Maíra Lacerda, que é professora de graduação de Comunicação Social da Universidade Federal Fluminense. E agora vamos dar início às nossas perguntas a respeito de seu artigo, que é a formação visual do leitor por meio do design na leitura, livros de literatura para educação infantil e ensino médio. Então, professora, boa tarde de novo. Qual foi o motivo que levou à escolha desse tema e qual a importância dele na sociedade? Vocês pelo convite para estar aqui conversando, né, sobre esse artigo. Na verdade, esse artigo ele é um pedacinho da minha tese de doutorado, né, que é uma pesquisa um pouco maior, onde eu analiso vários livros. Aqui eu fiz um recorte, né, nessa questão dos livros para a educação infantil e para o ensino médio. Tá? Mas aí quando vocês me perguntam, né, qual é a importância qual é o motivo que eu escolhi, qual é a importância, né, dessa pesquisa, o motivo é porque, assim, livro para criança é uma coisa que sempre me encantou, desde enquanto leitora, né, e uma leitora infantil que foi crescendo e continua encantada por esse universo, por esses objetos. Eu me formei em design gráfico, e aí, quando eu me tornei designer, eu comecei a criar os livros, eu comecei a dar forma, a montar projetos gráficos, a dar suporte para esses textos, para essas ilustrações. E aí, várias questões foram surgindo na minha cabeça a respeito, várias perguntas sobre como essas escolhas que eu estava fazendo ali, como é que elas podiam estar chegando no leitor, como é que elas se relacionavam com a experiência de leitura. E isso me levou para a pesquisa, né? Então, eu fui fazendo todo esse caminho, e isso me levou a pesquisar esse tema. E a importância que eu vejo de estudar esses objetos é porque eles são extremamente ricos, tanto em termos da linguagem verbal, tanto no texto quanto na imagem, né? Então, é uma linguagem que está acontecendo na multimodalidade, que é o que a gente chama, né? São vários modos comunicacionais acontecendo juntos. Você não tem só texto, você tem texto e imagem se relacionando, você tem materialidade, você tem suporte, é o papel, é o verniz, tudo isso se conectando para construir sentidos. Então, isso me movia, a curiosidade sobre esse assunto me movia. Mas por que você escolheu falar de crianças e adolescentes em específico? Então, quando a gente está falando de criança e adolescente, a gente está falando de pessoas que estão em formação, né? Sujeitos que estão num processo de formação para se tornar cidadão, para se tornar parte da sociedade, parte integrante ativa da sociedade. Porque desde que você nasceu, você é parte da sociedade, mas o seu poder de ação, de modificação, de construção dentro da sociedade vai crescendo com você. Então, quando você está falando desses sujeitos que estão se formando, e qualquer coisa que está sendo feito para eles é alguma coisa que pode ajudá-los nessa construção e que pode atuar na modificação da sociedade, entendem? É como um movimento que vai sendo construído. Se a gente pensa a boa formação da criança, vai se tornar um jovem mais consciente, um adulto que pode atuar nas mais diferentes áreas, independente da área que essa pessoa vai trabalhar ou vai interferir na vida das letras, a arte, a parte técnica, independente do que você está fazendo. Sim, professora. E, assim, falando um pouco sobre o futuro, como é que esses métodos de formação visual pode refletir com mais praticidade no futuro desses adolescentes e dessas crianças, assim? Então, vamos pegar a gente mesmo como exemplo, tá? A gente lida com imagem o tempo todo. A gente está o tempo todo recebendo informação que vem por meio de imagens, de ilustrações, de fotografias, de audiovisual, e a gente constrói sentido para isso, a gente vai construindo significado. A gente vê um vídeo publicitário na televisão, num outdoor, a gente vai entendendo mensagens no nosso cotidiano, no nosso entorno, na cidade, elas são repletas de imagens. E a gente constrói isso de uma maneira, a gente aprende a construir esse sentido de uma maneira muito empírica, né? A gente vai descobrindo e vai indo, a gente não tem uma formação adequada, a gente não para refletir sobre que sentidos são esses, o que essas coisas que a gente está vendo, o que as cores significam, a não ser pessoas que trabalham especificamente com a linguagem visual, como a gente na publicidade, ou no design gráfico, que também é minha área, né? Então, quando a gente pensa um processo de formação visual, né? Quando a gente pensa
que a gente hoje constrói, mas sem saber muito bem por quê, dessa forma empírica, dessa forma meio que natural, digamos assim, a gente foi aprendendo e foi convivendo com aquilo. Se a gente tivesse tido ferramentas, se a gente tivesse mais conhecimento teórico de vida para lidar com essas informações, a gente lidaria com elas muito melhor. A gente teria mais arcabouço, a gente teria mais experiência para construir esses sentidos, para construir esses significados. Por isso que eu vi essa importância em olhar para essa linguagem nas crianças e nos jovens, né? Então, a minha ação, né? a importância que eu vejo de estudar a formação das crianças e dos jovens é que elas não sejam passivas, é que essas pessoas se tornem sujeitos ativos, propositivos de mudança, de ações sociais mesmo. Como a senhora chegou à conclusão de que, além dos livros serem métodos de ensino, também servem para a comunicação dos alunos? Então, o livro, né, quando a gente fala de livro, na maioria das vezes a gente está falando de suporte. Muitas pessoas pensam o livro só como um suporte para um texto, mais habitualmente, mas ele é, na verdade, suporte para conhecimentos variados, para conteúdos variados. Mas quando a gente está falando de literatura, ele é mais do que um suporte. Ele começa ali como, são páginas, seja no papel, seja no digital. O meu estudo é principalmente no papel, até porque ele é mais acessível, digamos assim. Né? Ele dá, se você considerar as políticas públicas de biblioteca, eles estariam à disposição de todas as crianças, né? Porque você teria bibliotecas em todas as escolas, então ele teria mais acessibilidade. Tá? Então, mas ele, para além de ser esse suporte, esse papel, essa forma, além de ser suporte do texto e da imagem, ele, na verdade, é um grande objeto de arte e de comunicação. A importância da literatura para a criança, como é que isso dá força, é uma mudança política possível a partir da literatura, porque te permite sonhar, te permite entender outras situações de vida que não a sua, permite você ter empatia, permite você construir outras vidas, porque você não está limitado pelas condições socioeconômicas em que você está, você vai encontrar outras. Então, eu olho para esse livro, né, quando a gente está pensando no livro, a gente está falando desse lugar como suporte, a gente está pensando, ele é muito vinculado na escola como um método de ensino, na verdade, ele é um suporte para esse conteúdo. Mas quando você está falando de literatura, ele é muito mais do que isso. Ele é um apoio para essa abertura de mundos, né? Por isso, para a comunicação e para a arte, né? Para você poder abrir as suas fronteiras, abrir o seu conhecimento, não importa onde você está, você tem contato com aquelas histórias, você vai construindo outros mundos, outras realidades são possíveis porque você abriu ali uma janela, sabe? Você foi ver outras coisas, você não está só na sua realidade, nas suas circunstâncias. E qual a importância dos pais para a leitura e aprendizado das crianças? Nossa, enorme, né? Porque a gente pensa assim, quando a gente pensa nos pais, os pais também são mediadores de leitura, que a gente chama de mediador formativo, né? Na formação. Os pais e os professores, principalmente. Porque a gente, né, todo ser humano faz coisas por imitação, porque a gente vê outros fazendo, porque a gente entende que quando outra pessoa faz aquilo, aquela pessoa tem algum ganho positivo. Então, um bebê que está andando, engatinhando, quando ele vê um adulto andando em pé ereto, ele vê que tem mais, né? Óbvio que isso não é pensado, isso não é uma coisa óbvia. Ele quer imitar, ele quer ficar de pé, ele quer andar igual o pai e mãe andam. E ele vai descobrir que com isso ele tem mais mobilidade, ele consegue ficar com a mão livre para pegar coisas. E aí, toda essa é descoberta da criança no processo de crescimento. Com o livro é a mesma coisa. Uma criança que vê que os pais leem, ela entende, opa, tem alguma coisa que ele está fazendo ali com aquele livro na mão que ele gosta, porque ele passa um tempo com aquilo. Tem alguma coisa interessante. Todo pai que lê para uma criança faz com que a leitura também não só passe a ser uma experiência prazerosa, não só pela história em si, mas pelo afeto, pelo carinho que está envolvido naquela relação, no momento que você está sentado com seu pai, com a sua mãe, com a sua avó, com seu avô, com um tio, né? Com alguém que te dá carinho, que te dá atenção, que está ali te contando uma história. Então, toda essa relação ajuda nesse processo formativo.
ajuda nessa compreensão de que o livro pode ser uma experiência legal. Mesmo não sendo o foco da pesquisa, a gente tem a curiosidade de saber, com base na sua experiência, se você acha que existe essa falta também de livros ilustrados no ensino superior para continuar essa construção visual dos alunos, ou você acha que não, que essa construção visual ela se conclui no ensino médio e que não precisa ter esses livros ilustrados no ensino superior? A minha pesquisa, né, esse artigo ele pega os dois extremos, a educação infantil, que são os pequenininhos lá na creche, pré-escola, e ensino médio. Mas eu faço a pesquisa em toda a educação básica, né, passando pelo Fundamental 1, pelo Fundamental 2, e aí é a educação básica, como o Brasil entende o que é a educação que todos deveriam ter, né? O ensino superior, ele é uma possibilidade, assim como o ensino técnico, tudo. Então, eu peguei primeiro, pela legislação, aquela que é a educação crucial para todo ser humano, para todo sujeito na nossa sociedade, que são essa etapa formativa. O ensino superior, ele já seria uma etapa profissionalizante, né? A gente sabe que é muito mais do que isso, mas é uma construção de um profissional crítico, inclusive. Mas é já voltado para uma profissão. Vocês estão aqui estudando publicidade, colegas de vocês estão estudando jornalismo. Nem sei se aqui a turma é mista, também tem gente de jornalismo. Mas poderiam estar fazendo biologia, você já tem um certo direcionamento profissional, né, para áreas, para a construção dos futuros profissionais que vocês serão. Então, por isso que a minha pesquisa não abrangeu o ensino superior. Mas respondendo diretamente à pergunta de vocês, claro que devia, sim. Assim, tem que ter. Na verdade, a minha luta para inserir esses objetos na educação básica é que, para além deles estarem no ensino superior, é que a partir do momento que a existência deles, a permanência deles, seja algo naturalizado na educação básica, na vida dessas crianças que passaram por todo esse ciclo de educação, elas vão levar para a vida delas, no ensino superior, ou no ensino técnico, ou no trabalho, ou qual caminho que ela seguir, né? É algo que é para estar na vida do sujeito, para continuar participando. Uma vez formada, né, essa consciência, essa relação com o livro, que ela permaneça, ela se mantenha de forma geral. Bom, professora, eu ia finalizar agora, mas me surgiu uma dúvida que eu acho que é bem pertinente com o que a gente passou ali antes de entrar na faculdade. A senhora falou da questão da leitura nas atividades, que se dá uma afastada. E você acha que essa questão do Enem e outros vestibulares cobrarem leitura de vários e vários livros, você acha que dá uma afastada no interesse? A gente perde um pouco do interesse na leitura por conta disso? Pois é, porque a maneira como a gente lida, né, a nossa sociedade lida com esse conhecimento, eu acho que tem alguns equívocos, né? E o Enem, a gente entende, é uma ferramenta, né, para possibilitar aí o acesso, porque tem que fazer algum tipo de triagem, aí já começa no problema por aí, né? Você tem que fazer um certo tipo de triagem e falar quem pode, quem não pode entrar no ensino superior. Da mesma maneira que eu falei ali, o livro tem que estar disponível para quem quiser, o ensino superior, ele devia ser acessível para todos, né? Óbvio que algum tipo de verificação, a pessoa ela tem que ter tido uma formação adequada que possibilite ela a continuar a sua formação no ensino superior. Não é assim que acontece. A gente tem um sistema que é muito cruel com todo mundo, e o sistema educacional é muito cruel com o estudante. E aí, então, vem essas provas, essas medições, e aí você tem que decorar aquelas várias fórmulas matemáticas, e você tem que ler os livros para responder a prova. E aí fica tudo exatamente nesse nível de, tipo assim, eu preciso saber para passar na prova. E se perde. Se você for conversar com um matemático, ele vai dizer que a importância da matemática, daquelas formas de você entender como é que o mundo funciona, porque o mundo funciona por meio de uma quantidade de leis físicas e matemáticas que estão além da minha compreensão. Eu fui uma dessas que, aprendi aquelas fórmulas, fiz a prova e fui em frente. 2 semanas depois eu já não lembrava mais nada, porque aquilo não fazia sentido para mim, né? Não era a minha área de compreensão do mundo, de me relacionar com o mundo, nunca foi a matemática. E a gente coloca todas as ciências, todas essas áreas do conhecimento nesse lugar de só avaliação.
Da mesma maneira que isso vai trazer problemas para a matemática, isso traz problemas para a literatura. Até porque a literatura não é para isso. A literatura é para fazer sentido do mundo, é para você se conectar com outras experiências. Começa aí, o primeiro direito que você tem é de não gostar. E aí você vai ler aquele livro porque você tem que fazer uma prova, porque você tem que responder perguntas certas ou erradas. O que é certo ou errado numa interpretação ali, sabe? É reduzir a potência da literatura a uma questão prática. Bem, eu espero que vocês tenham gostado das respostas, que tenham mobilizado aí pelo que vocês leram, pelo que vocês viveram. Vocês acabaram de vir do ensino médio, vocês tiveram que fazer essas provas, ler esses textos. Algum desses textos vocês gostaram, gente? Alguma leitura dessas de colégio assim, que mobilizou vocês, que vocês lembrem? Fala assim, cara, li esse livro e adorei, porque a professora mandou e eu adorei. O Alienista. Olha. Eu só lembro desse também. Dom Casmurro, no meu caso. Olha, vocês chegaram em algumas boas experiências de leitura, então. Vocês têm essas lembranças. Agora, se eu perguntar para vocês alguma coisa que vocês leram por vontade própria, que vocês escolheram e tiveram uma boa relação. Um livro que vocês gostem muito, só porque vocês... Nossa, eu tenho vários. Na verdade, eu tenho uma história muito engraçada, que quando eu era criança, eu fui ler Alice no País de Maravilhas, né? Só que eu detestei com todas as minhas forças. E aí, eu fui na Bienal e vi o livro ilustrado, né, da Alice. E comprei, assim, porque eu achei lindo. E foi a melhor leitura que eu já fiz na minha vida. Tipo, eu já com 16 anos lendo um livro infantil ilustrado. Olha aí, Júlia, sendo exemplo vivo de tudo que eu estava falando. Mas Alice é um texto difícil. A gente acha que é para criança, porque ele tem essa parte do nonsense e das rimas, e aí esse universo em que os animais falam, e aí a gente acha que isso é para criança. Gente, ele é uma crítica à sociedade vitoriana na Inglaterra, a rainha da Inglaterra. É uma narrativa super complexa. Para uma criança entender isso é dificílimo.